No clipe anterior, nós falamos da ressonância como sendo algo genérico que acontece no dia a dia, em nosso dia a dia, e como um fato assim geral. O nosso principal objetivo aqui, nesta discussão, é falarmos da ressonância quando ela se refere aos sistemas eletrônicos, porque é aí que nós podemos aproveitar o fenômeno da ressonância como algo utilíssimo e que é muito usado nos sistemas de comunicações, sistemas eletrônicos de comunicação. Um sistema eletrônico ou um equipamento eletrônico, ele é construído de circuitos eletrônicos, ele é formado de circuitos eletrônicos. E esses circuitos eletrônicos são formados de componentes eletrônicos. Dentre tantos componentes eletrônicos que a gente tem, existem dois. Um é chamado capacitor e o outro é chamado indutor. Aqui eu mostro a você, observe, vários capacitores. São tipos diferentes de capacitores. Capacitor de poliéster, de estiroflex, de papel, por exemplo, e outros tipos de capacitor. De qualquer maneira, qualquer tipo de capacitor, ele sempre é capaz de armazenar energia elétrica. A função de um capacitor num circuito eletrônico é armazenar energia elétrica. Aqui eu mostro uns capacitores, esses mais altinhos, são capacitores modernos, feitos em o tipo SMD. SMD é construído, são componentes construídos sobre uma placa, são colados sobre uma placa. Observe, aqui eu tenho indutores também. Observe, olha. Estes pequenininhos enrolamentozinhos são indutores. Os outros quadradinhos, olha, indutor. O que é um indutor? É um enrolamento de fio formando uma bobina. Este é um outro indutor, na maneira convencional. Este é um outro indutor. Observe o indutor, olha aqui, canequinha. O indutor está dentro, é enrolamento de fio. Aqui eu tenho um indutor grandão, observe. O que é um indutor? É uma forma com um enrolamento de fio, formando dessa maneira o componente eletrônico chamado indutor. Estes capacitores que você viu aqui, não importa o tipo, seja SMD ou não, o sistema convencional, esses capacitores são capazes de armazenar energia elétrica, enquanto que o indutor é construído para formar campo eletromagnético. Em eletrônica, nós usamos símbolos. Observe aqui, eu mostro um símbolo de uma bateria, polo positivo, polo negativo. Aqui o símbolo de um resistor. O que é um resistor? Resistor é um outro componente eletrônico. Aqui nesta placa também, você vê vários tipos de resistor, tamanhos diferentes, todos resistores. O resistor é um componente eletrônico que serve para oferecer resistência. O indutor. O que é um indutor? Observe o símbolo do indutor, aqui o símbolo do resistor, o símbolo da bateria, aqui é o símbolo de um capacitor. E aqui é o símbolo de um gerador de corrente alternada. O que é um gerador de corrente alternada? É aquele que produz corrente alternada. A rede de energia elétrica, por exemplo, em nossa residência, é corrente alternada. A corrente alternada, ela inverte de sentido periodicamente. E a tensão que faz fluir essa corrente é uma tensão que também muda de polaridade periodicamente. Na questão da rede, a mudança é 60 vezes por segundo. Então nós temos na rede 60 ciclos por segundo. Este gerador serve
para qualquer tipo de corrente alternada, é o símbolo de um gerador. Dessa maneira, se eu quero desenhar um gerador de corrente alternada, que pode ser uma corrente alternada de frequência baixa, como a da rede, e pode ser uma radiofrequência. O que é uma radiofrequência? A radiofrequência é uma frequência muito alta que é utilizada como portadora. As portadoras das emissoras, por exemplo, de TV, de rádio, e emissoras de rádio de maneira geral, no celular também, a portadora tem uma frequência muito alta. Essa portadora é modulada pelo sinal, que se quer no caso de um celular, ela é modulada pelo sinal da voz, ela carrega o sinal da voz até o receptor, então o transmissor, ou seja, o aparelho celular, transmite um sinal para uma antena, essa antena capta, retransmite novamente para o celular receptor. E o celular receptor capta essa portadora, porque ela consegue viajar a distâncias muito grandes, enquanto que o sinal da voz não consegue, e essa radiofrequência portadora é demodulada e o sinal de voz é reproduzido. No caso da TV, por exemplo, circuitos de televisores, por exemplo, há o sinal de vídeo e o sinal de áudio que é transmitido através de portador. De qualquer forma, o gerador de corrente alternada, o símbolo dele, serve para qualquer tipo de corrente alternada, seja radiofrequência, audiofrequência e assim por diante. Observe este desenho. Aqui eu tenho simbolizado uma bateria, polo positivo, polo negativo. A tensão que fornece essa bateria é uma tensão chamada E. Aqui é uma chave CH1, ela tem duas posições, posição 1 e posição 2. Aqui, observe, é o símbolo de um resistor, só que aqui não seria um resistor componente, é a resistência que qualquer fio condutor oferece. Por mais baixa que seja a resistência, o fio possui resistência. Esta resistência está representando a resistência do fio do indutor. Como eu falei, o indutor é um enrolamento de fio e esse fio tem resistência. Então, esta resistência é real. Aqui é o símbolo de um capacitor e nós temos aqui um circuito. A chave está ligada na posição 1, portanto, a corrente vai sair da bateria pelo polo negativo. Observe, I é o símbolo que representa a corrente sai e vai carregar o capacitor. Capacitor é um componente eletrônico formado de um isolante chamado dielétrico no meio e duas armaduras feitas de material condutor. O material condutor conduz a eletricidade, enquanto que o isolante não permite. Por quê? Porque os átomos do material isolante não permitem a liberação de elétrons. Não permite a liberação, mas essa energia, por exemplo, se a gente aplicar uma tensão no capacitor, essa tensão se armazena no capacitor. De que maneira? Elétrons vão sair da placa ou da armadura, no caso aqui de cima. Por quê? Porque o polo positivo da bateria está atraindo esses elétrons, enquanto que embaixo os elétrons vão se depositar, eles não passam pelo material isolante, que não permite a corrente, mas em compensação o capacitor se carrega. Sempre que eu ligar um capacitor numa bateria, por exemplo, eu poderia pegar essa bateria, ligar esse capacitorzinho pequenininho aqui nos polos da bateria e ele iria se carregar. Se eu depois curto-circuitasse os dois terminais do capacitor, eu teria descarga do capacitor. Aqui vai acontecer o quê? A posição da chave, posição 1, carrega o capacitor. De que maneira?
elétrons se depositam embaixo, a mesma quantidade de elétrons sai de cima, atravessa a bobina, a resistência e vem para o polo positivo. Forma-se uma corrente. Só que essa corrente não é uma corrente instantânea que aumenta um valor máximo instantaneamente. Não. Ela vai aumentando gradativamente à medida que o capacitor vai se carregando. E à medida que ele vai se carregando, a corrente vai passando pelo indutor. No indutor, quando a corrente cresce, um campo eletromagnético se forma em torno do indutor. Olha, o campo magnético, o eletromagnético, se forma assim, em volta de todo o indutor. Esse campo eletromagnético forma uma espécie de ímã. O indutor fica parecendo um ímã. E o ímã tem dois polos também, polo norte e polo sul. Supondo que este seja o polo sul e este seja o polo norte, quando o capacitor está se carregando, está se formando polo sul e polo norte no indutor. Toda a energia que está entrando no capacitor está entrando também dentro do campo magnético, que está aumentando, está crescendo e está sendo armazenada dentro desse campo magnético. Se eu pegar a chave, mudar a posição da chave para o ponto 2, ou seja, para a posição 2, vai acontecer o quê? Agora o capacitor vai se descarregar. Todos os elétrons que estavam embaixo vão passar para a armadura de cima, porque eles tinham saído dali. Ao mesmo tempo, o indutor tem um campo magnético que antes havia se expandido, agora está se contraindo. Portanto, eu tenho aqui, primeiro, a carga do capacitor, um campo eletrostático e um campo eletromagnético. Carga eletrostática, carga eletromagnética. A carga do capacitor se forma aqui e a carga no indutor também. Agora, na descarga do capacitor, ele se descarrega com toda a carga que ele tinha e mais a carga que estava no indutor, porque a contração do campo eletromagnético faz com que toda a energia que estava armazenada no indutor volte a carregar o capacitor, no sentido contrário agora. Os elétrons estavam aqui, a corrente faz isto e volta para cá. Então o indutor tem a corrente contrária e tem agora os polos invertendo, polo sul e agora polo norte. E toda a energia que estava no campo eletromagnético vai recarregar o capacitor com uma nova energia. O capacitor, quando se carregou com essa nova energia que estava aqui, ele vai se descarregar outra vez. A descarga no indutor forma novamente o campo eletromagnético no sentido contrário, quer dizer, com os polos contrários. Se eu pegar um osciloscópio, aplicar no indutor ou no capacitor, eu vou ter uma onda dessa maneira, observe. A onda de saída de toda a energia. A carga-descarga do capacitor, carga-descarga do indutor. Mas a energia, como ela é gasta nessa resistência, que é uma resistência real, então a onda é uma onda amortecida que acontece aqui. Nossa discussão continua no próximo clipe.